Irmãos e irmãs, vamos a mais uma liturgia da palavra que eu transmito sempre nas minhas mídias digitais. Paulo Roberto Maciel. Para ir direto ao YouTube, @Paulo Roberto Maciel 7919. No Instagram, @Paulo Roberto Maciel 6 /. Endereço geral Paulo Roberto Maciel. E você consegue chegar também ao Facebook, ao blog. O blog tem muito texto, muita imagem. Tem gente que gosta muito de pesquisar no blog. Eu acho que está sendo mais acessado pelos meus seguidores. Liturgia referente ao dia 30 de agosto de 2026, domingo, 22ª semana do Tempo Comum. O ano litúrgico é o A, onde se dá mais destaque ao Evangelho de São Mateus. A cor dos paramentos litúrgicos é verde, conforme eu estou simbolizando aqui com este lenço do pescoço, meus óculos. No rito temos a missa própria com o Glória eu Creio, prefácio de domingo. É o dia de preceito do católico. Olha, vamos às leituras, às informações gerais deste dia. Eu estou pesquisando no site novaalianca.com.br. Antífona da entrada. Piedade de mim, ó Senhor, porque clamo por vós todo dia. Ó Senhor, vós sois bom e clemente, sois perdão para quem vos invoca. Vamos à primeira leitura. Leitura da profecia de Jeremias, do livro do profeta Jeremias. Capítulo 20, versículos do 7º ao 9º. Seduziste-me, Senhor, e deixei-me seduzir. Foste mais forte, tiveste mais poder. Tornei-me alvo da irrisão o dia inteiro. Todos zombam de mim. Todas as vezes que falo, levanto a voz, clamando contra a maldade, invocando calamidades. A palavra do Senhor tornou-se para mim fonte de vergonha e de chacota o dia inteiro. Diz comigo, não quero mais lembrar-me disso, nem falar mais em nome dele. Senti então dentro de mim um fogo ardente, a penetrar-me o corpo todo. Desfaleci sem forças para suportar. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o 62 na Bíblia Vulgata, ou 63 se for na Bíblia de Jerusalém. Os versículos 2º, 3º ao 4º, 5º ao 6º, 8º ao 9º, refrão 2º B. A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. Repitamos. A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. Sois vós, ó Senhor meu Deus. Desde a aurora ansioso vos busco. A minha alma tem sede de vós, minha carne também vos deseja como a terra sedente e sem água. Como a terra sedenta e sem água. A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. Venho assim contemplar-vos no templo, para ver vossa glória e poder. Vosso amor vale mais do que a vida, e por isso meus lábios vos louvam. A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. Quero, pois, vos louvar pela vida e elevar para vós minhas mãos. A minha alma será saciada como em grande banquete de festa. Cantará alegria em meus lábios, ao cantar para vós meu louvor. A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. Para mim foste sempre um socorro. De vossas asas, à sombra eu exulto, minha alma se agarra em vós, com poder vossa mão me sustenta. A minha alma tem sede de vós,
como a terra sedenta, ó meu Deus. Repitamos, a minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. Segunda leitura, leitura da Epístola de São Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículos do 1º ao 2º. Pela misericórdia de Deus, irmãos, eu vos exorto a vos oferecerdes em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto espiritual. Não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos, renovando vossa maneira de pensar e de julgar, para que possais distinguir o que é da vontade de Deus, isto é, o que é bom, o que lhe agrada, o que é perfeito. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora vamos ao Evangelho escrito por São Mateus, capítulo 16, versículos do 21 ao 27. Antes de proclamá-lo, vamos saudar o Evangelho, vamos aclamá-lo. Aleluia, 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 aleluia. Que o Pai do Senhor Jesus Cristo nos dê do saber o Espírito, conheçamos assim a esperança a qual nos chamou como herança. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus, glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, purificai, Senhor, minha mente, meus lábios e meu coração, para acolher vossa palavra e que ela produza bons frutos na minha vida. Naquele tempo, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Então Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. De fato, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Aqui no anuário, folhinha Sagrado Coração de Jesus, temos uma reflexão do Frei Jean Paulo Andrade. Vejamos o que ele diz sobre Mateus 16, versículos do 21 ao 27. O Evangelho revela um contraste marcante entre as expectativas terrenas de poder e sucesso e a mensagem transformadora de Jesus. Ele ensina que seu reinado não é de dominação, mas de serviço, sacrifício. Pedro, ao respondê-lo, exemplifica nossa tendência a resistir às exigências da fé quando confrontadas com o desconforto e o sofrimento. Jesus responde com uma chamada ao verdadeiro discipulado, renunciar ao egoísmo, abraçar a cruz e seguir seus passos. Essa exigência continua relevante hoje, desafiando-nos a escolher entre uma vida centrada em si mesma ou comprometida com a justiça e o amor ao próximo. Seguir Jesus implica não apenas em palavras, mas ações que contradigam a lógica do mundo em favor do reino de Deus. O mundo secular está uma perdição. Infelizmente, tem muita gente caindo nessa perdição. Olha, temos um comentário, uma exegese sobre a palavra de Deus, escrito por Antônio Carlos Santini, da Comunidade Católica Canção Nova.
Ele diz o seguinte sobre Mateus 16, versículos de 21 a 27. De início é preciso reconhecer a palavra cruz. Ela desperta em nós uma reação muito negativa. A imagem da cruz, o simples som da palavra, provoca uma espécie de repulsa, uma contração neuromuscular, uma espécie de instinto de fuga. Sentimos a cruz como algo a ser evitado, ou no mínimo tolerado entre as coisas inevitáveis da condição humana. Mesmo em ambientes que se julgam cristãos, a cruz ainda é vista como um brutal instrumento de suplício, com toda a sua carga de maldição e de anátema. Isto é, não se percebe a cruz, que a liturgia chama de arbor nobilis, ou seja, árvore nobre, como uma nascente de vida, o máximo sinal do amor de Deus pela humanidade. Paradoxalmente, na hora de retratar os santos, nossos artistas costumam representá-los com a cruz nas mãos. Só a título de exemplo, lembramos São Francisco de Assis, São João da Cruz, Santa Teresinha do Menino Jesus. Prova de que sua santificação não resulta de algumas rosas perfumadas, mas de cruzes dolorosas abraçadas com amor. Por isso mesmo, desde o início, Jesus Cristo não iludiu ninguém, deixando claro que seu seguimento implicaria na aceitação de uma cruz. E não é preciso grande capacidade intelectual para perceber o óbvio. A mensagem do Evangelho, que bateu de frente com os interesses de Herodes, de Pilatos e do sumo sacerdote, continua a se chocar com a sociedade de consumo hedonista e materialista, cujo ídolo é o dinheiro. Chega a ser uma espécie de inocência infantil pretender seguir a verdade de Jesus Cristo sem sofrer pressão, injúria, prejuízos materiais. Ilusão maior é pretender aplausos e vantagens por obedecer aos ditames do Evangelho. A única recompensa pela fidelidade a Jesus é a cruz. Não fosse assim, Jesus de Nazaré não teria fechado o leque das bem-aventuranças com essas palavras: bem-aventurados sereis quando por minha causa vos injuriarem e perseguirem e disserem falsamente contra vós toda espécie de mal. Mateus 5, versículo 11. No fim do caminho, você que abraçou a sua cruz deverá ouvir pessoalmente do Senhor Jesus: segura firme o que tens, para que ninguém te arrebate a coroa. Apocalipse 3, versículo 11b. Orai sem cessar, irmãos e irmãs. O amor de Cristo nos constrange. Carta aos Coríntios, segunda carta, escrita por São Paulo, capítulo 5, versículo 14. Bem, vamos agora aos santos do dia, porque eles carregaram sua cruz. 30 de agosto é dia de São Félix e Santo Adalto. Olha, as tradições mais antigas dos primeiros tempos do cristianismo narram que Félix e Adalto foram perseguidos, martirizados e mortos pelo imperador Diocleciano. Isso foi no ano 303. A mais conhecida história diz que Félix era um padre e tinha sido condenado à morte por aquele imperador. Mas quando caminhava para a execução, foi interpelado por um desconhecido. Afrontando os soldados do exército imperial, o estranho se declarou espontaneamente cristão e pediu para ser sacrificado junto com ele. Os soldados não questionaram. Logo após decapitarem Félix, com a mesma espada decapitaram o homem que tinha tido a ousadia de desafiar o decreto do imperador Diocleciano. Nenhum dos presentes sabia dizer a identidade daquele homem, por isso ele foi chamado somente de Adalto, que significa aquele que recebeu, junto com Félix, a coroa do martírio. Ainda segundo estas narrativas, eles foram sepultados numa cripta no cemitério de
Comodila, próximo da Basílica de São Paulo, fora dos muros. O Papa Cirício transformou o lugar onde eles foram enterrados numa basílica. O cemitério de Comodila e o túmulo de Félix e Adalto foram reencontrados no ano de 1720, mas ruíram logo em seguida, sendo novamente esquecidos, e suas ruínas abandonadas. Só em 1903, a pequena basílica foi definitivamente restaurada, descobrindo-se um dos mais antigos afrescos cristãos, no qual aparece São Pedro recebendo as chaves na presença de São Paulo, Estevão, Félix e Adalto. São Félix e Santo Adalto, rogai por mim, rogai por nós junto a Deus. São Pamáquio é do dia 30 de agosto, foi um senador romano. De acordo com o site do Vaticano, esse senador romano cristão, em 387, tornou-se monge e decidiu dedicar sua vida aos pobres. Foi um dos fundadores de uma hospedaria na foz do rio Tibre, que acolhia gratuitamente peregrinos pobres e enfermos. Contribuiu para a construção da Basílica de São João e Paulo, no bairro Monte Celio de Roma. São Fiacre ou Fiacro, eremita, é do dia 30 de agosto. Morreu mais ou menos em 670. Originário da Irlanda, estabeleceu-se na França, em lugar solitário. Ali construiu o mosteiro que deu origem ao povoado de Saint-Fiacre. De acordo com o site da Canção Nova Comunidade Católica, São Fiacre, ou Fiacro, nasceu de família nobre na Irlanda e foi educado sob os cuidados de um bispo de eminente santidade, que teria sido, segundo alguns, Conan, o bispo de Sóder ou das Ilhas Ocidentais, Hébridas exteriores. Considerando todas as vantagens, melhor dizendo, do mundo como simples escória, São Fiacre deixou sua terra e amigos na flor da idade e, junto com alguns piedosos companheiros, navegou até a França, em busca de um retiro no qual pudesse se dedicar a Deus, escondido do resto do mundo. A divina providência o conduziu a São Faro, que era bispo de Meaux e eminente em santidade. Quando São Fiacre se dirigiu a ele, o prelado, encantado com os sinais de virtude e extraordinário talento que descobriu nesse estrangeiro, deu-lhe um abrigo solitário em uma floresta chamada Breu, que era seu patrimônio, a 2 léguas de Meaux. Neste lugar, o santo anacoreta limpou o solo das árvores e sarças, fez para si uma cela com um pequeno jardim e construiu um oratório em honra à Santíssima Virgem, no qual passava grande parte de seus dias e noites em devota oração. Cultivava o jardim e trabalhava com as próprias mãos para sua subsistência. Levava uma vida extremamente austera, apenas com alguma necessidade ou chamado de caridade, podendo interromper seus exercícios de oração e contemplação celestial. Muitos recorriam a ele. Então, que ele rogue por nós junto a Deus. São Bonômio é santo do dia 30 de agosto, foi um abade e morreu em 1026. Santa Margarida Ward foi mártir, é santa do dia 30 de agosto. Margarida Ward foi do século XVI, de origem nobre, foi morta durante o reinado da rainha Isabel I da Inglaterra. E Margarida foi morta por ter ajudado um sacerdote a fugir da prisão. Bem-aventurado do dia 30 de agosto é o beato João Juvenal Ancina. Bem-aventurada do dia 30 de agosto é a beata Maria Rafoa, ou Rafois. Bem-aventurado do dia 30 de agosto é o beato Alfredo Ildefonso Schuster. Bem-aventurado do dia 30 de agosto é o beato Eustáquio van Leerhout, presbítero,
é conhecido como Venerável Padre Eustáquio.